Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos e a todas. Queremos trazer aqui uma palavra rápida, de uns 10, 12 minutos, mas vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, dentro da própria Bíblia, quando nós chamamos da quarta série de perguntas que Jesus faz aos fariseus. Mas antes de falarmos sobre os fariseus, quem eram os fariseus? É bom sabermos quem eram esse grupo farisaico. A Bíblia nos vai revelar que Jesus chega no capítulo 24, versículo 41 a 46, onde está reunido ali os fariseus, está reunido. Jesus chega entre eles e faz uma indagação, perguntando a eles, uma pergunta semelhante à que ele fez com os discípulos, no capítulo 16 de Mateus. Jesus chega para a multidão, ali quando ele chega nas partes de Cesareia, ele faz uma pergunta que todo mundo conhece, todo mundo sabe, principalmente os pregadores conhecem. Quando Jesus chega ali na Cesareia de Filipe, porque existia uma outra Cesareia, mas isso não vem ao caso, e Jesus olha para a multidão confusa e diz: o que é que vocês dizem, ou acham, ou pensam de mim? O que vocês pensam do Cristo? Vocês dizem o que eu sou? Então essa pergunta semelhante Jesus faz para os fariseus, capítulo 24, versículo 41, 42, Jesus chega e diz assim: o que pensais vós do Cristo? Essa é a pergunta que Jesus faz. Deixa eu ver aqui para mostrar para os irmãos aqui, tá? Então os discípulos, eles estavam sem responder. Os fariseus não responderam perfeitamente a Jesus, porque o que eles responderam, Jesus já tinha em mente. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que ele respondesse justamente o que eles queriam ouvir, o que Jesus já sabia. Não era isso que Jesus queria ouvir. Jesus queria que ele respondesse de acordo com o que ele não tinha ainda. Aqui no capítulo 22, versículo 42. O que pensais vós do Cristo? Essa é a pergunta de Jesus. E de repente Jesus faz outra pergunta. Ele diz: de quem ele é filho? Ou de quem é filho? E responderam-lhe os fariseus: de Davi. Então os irmãos veem que Davi aqui, Jesus está perguntando, capítulo 22, versículo 41 e 46. Eu acho que eu falei 24, mas é Mateus, capítulo 22, versículo 41 ao 46. Então Jesus pergunta aos fariseus: o que vocês pensam do Cristo? Ou quando ele faz essa pergunta, ele usa um termo grego, que eu não sei falar grego, eu sei falar pouquíssimo português, muito mal português, mas ele fala tou Christos, tou Christos. Então o fariseu olha para Jesus, talvez atônito com a pergunta de Jesus, ou com as perguntas, que ele faz duas perguntas em seguida, e os fariseus disseram: ele é filho de Davi, simples. E essa pergunta Jesus já esperava eles dizerem, porque o costume dos judeus era conhecer, porque no Salmo 110, que Jesus vai citar agora, o versículo 44, Jesus diz: se Davi, pois, chama o Senhor, como ele é filho. Esse é o versículo 44. No versículo 43, o próprio Jesus cita o Salmo 110. Quando Jesus cita o Salmo 110, esse salmo, ele era considerado pelos judeus como o salmo messiânico, como o salmo messiânico. Quando ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, em outra tradução diz a minha mão direita, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, como o apoio de Jesus colocar os pés, os inimigos seriam subjugados. Como em outra tradução, outra versão, escabelo de teus pés. Bom, quando Jesus pergunta quem eles pensam, ou seja, Jesus pergunta aos fariseus: quem vocês pensam do Cristo, tou Christos? Eles responderam que Jesus realmente já esperava, o Filho de Deus, o Filho de Davi, é claro, o Filho de Davi. Mas o Senhor faz a citação do Salmo 110, e ele diz o que eu acabei de falar. Deus diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Então, o próprio Davi, em espírito, ele diz: diz o Senhor ao meu Senhor. Então,
O primeiro Senhor aqui, o Senhor aqui do versículo, o primeiro Senhor, a primeira citação é referindo-se a Deus, se refere a Deus, o Pai Todo-Poderoso, Eterno, Criador de todas as coisas. E a segunda citação aqui, quando ele diz, senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, ou debaixo dos teus pés. Então, essa primeira se refere a Deus, e a segunda referência, Senhor, se refere ao Messias, a Jesus. Então, Jesus se declara como Filho de Deus, como Filho de Davi e como único Senhor. Há muitas pessoas que não creem nem em Jesus. Agora, o interessante é que os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram, a palavra fariseu significa separados, os separados, porque eles viviam isolados, né, da massa, e eles criam, na verdade, no poder de Deus, eles criam na ressurreição, eles criam na vida eterna. Interessante, eles criam, os judeus criam, acreditavam na vida eterna, e muitos crentes hoje não creem mais. Eles criam na ressurreição dos mortos, eles criam em anjos, também criam em demônios, eles criam na pureza e na fidelidade de Deus, criam tudo isso, porém, a sua teologia era formal e desprovida da graça de Deus e do amor ao próximo. Então os fariseus, eles eram hipócritas. É por isso que muitas vezes Jesus diz, ai de ti, hipócritas, vocês parecem com sepulcros, vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro só tem ossadas mortas, né? Ossados de mortos e assim por dentro. Então, eles criam em tudo isso, mas não acreditavam no messianismo de Jesus. A concepção desses judeus a respeito de Jesus era tão errada que eles não enxergavam em Jesus o Christos de Deus, to Christos. Eles não via naquele Jesus humano o Cristo de Deus. Ele não via naquele Jesus humano o enviado de Deus. Eles não viam naquele Jesus humano como verdadeiramente aquele que surgiria, que era essa a esperança de Israel. A esperança de Israel era que, como filho de Deus, como título, filho de Davi, surgisse um homem que fosse um príncipe descendente de Davi, que esmagasse os inimigos de Israel e levasse toda a nação à vitória, à conquista. Então eles acreditavam que o filho de Davi viria, esmagaria os inimigos, venceria as nações e dava aí vitória para o povo de Israel. Era assim que eles esperavam. Até os próprios judeus, os próprios discípulos, Jesus queria também que eles mudassem essa concepção, essa ideia, né? E que eles ampliassem o seu conhecimento, entendessem melhor quem realmente era o Messias que eles pregavam. Se nós olharmos aqui quando Jesus fala que é filho de Davi, filho de Deus, único Senhor, é impossível às vezes conceber essa questão e às vezes difícil de entender isso aí. Para nós soa até assim meio complicado para entender isso aí, mas dá para entender a aura de mistério e a transcendência que existe aí dentro desse contexto, né? Então, quando nós lemos o Evangelho ou os Evangelhos, nós vamos constatar que repetidas vezes ou diversas vezes Jesus não se permite que os discípulos proclamem o seu messianismo. Por quê? Porque nem os próprios discípulos entendiam esse messianismo. Então Jesus queria trazer a eles um entendimento mais amplo, um entendimento melhor. Então veja o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, chamar Jesus de Senhor, como que o Pai vai chamar o Filho de Senhor? Então, como Jesus disse aqui no versículo 45,
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então a conclusão óbvia seria, chamar Jesus, o Messias, de filho de Deus é um pouquinho meio inadequado, inadequado. Ele não é filho de Davi. O Christos, Deus, não é filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Ele é o Messias, o Hamashia, o enviado de Deus. Então, o que Jesus quis dizer para os discípulos é que Jesus é além daquilo que ele imagina, Jesus é muito mais do que ele pensa. O que os fariseus pensavam, Jesus era muito mais. Porém, os fariseus estavam tão cegos, que ele não enxergava aquele Jesus como Messias de Deus, como Cristo de Deus. Os próprios discípulos, muitas vezes, analisando, vemos que quando Jesus fazia grandes milagres, como acalmar o vento, a tempestade, mandar a água se acalmar, o vento se calar e etc., os próprios discípulos ficavam atônitos e diziam, quem é esse? Quem é esse que o vento manda e ele obedece? Quem é esse que fala as águas e as águas escuta? Então o próprio discípulo estava meio confuso, não entendiam quem era Jesus. Não entendia esse messianismo de Jesus. Então era isso que Jesus queria ensiná-los. Queria que eles ampliassem o seu conhecimento. Então, era como Jesus dissesse assim, vocês precisam ampliar os seus conhecimentos, a compreensão do Messias, porque ele não é filho de Davi, ele é Senhor de Davi. É por isso que a Bíblia diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, se Davi é pai do Messias, como era que o Davi ia chamar o Messias de Senhor? Entendeu? A questão é, Deus, Jesus, não é apenas aqui considerado ou chamado filho de Davi, mas ele é o único Senhor. Vejamos no capítulo 20, versículo 30 do mesmo livro de Mateus, quando Jesus cura 2 cegos, os 2 cegos gritam, clamam, Jesus, filho de Davi, ou em outra versão, Senhor, filho de Davi. Então aí no versículo 30 do capítulo 20 de Mateus, os cegos chamam ele de filho de Davi. No capítulo 21, versículo 9 de Mateus, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, as multidões conclamam, gritam, Hosana ao filho de Davi. Então, ele aí é conclamado filho de Davi. Então aí Jesus quer mostrar para eles a amplitude desse messianismo, que ele não é apenas aquele que veio lutar, aquele que veio ganhar, porque o pessoal, ele tinha um pensamento de Jesus como se Jesus fosse um nacionalista político e também um militar com grande poder, com grande autoridade, com grandes glórias. Então era assim que os judeus esperavam Jesus, como nacionalista, como um político, como um militar que tinha grande poder, grandes glórias, ia invadir os inimigos, destruir os inimigos. Era isso que eles esperavam. E quando ele veio nascer um menino chamado Jesus, ele não vê esse messianismo nessa pessoa. É preciso que Jesus vá lá e ensine a eles e mostre a eles o seu messianismo. E aí os fariseus se calam. E a Bíblia diz, versículo 46, e a ninguém lhe podia responder palavra. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas, porque ele não tinha resposta para Jesus. Então, que Deus abençoe e que possamos ficar com esse pequeno estudo, essa reflexão e que aprendamos e que conheçamos mais ao Senhor. Jesus também faz a pergunta para nós hoje. O que nós pensamos de Jesus? O que é que eu, Ezequiel, penso de Jesus? O que eu farei com Cristo? É isso que a pergunta de Jesus está para nós. O que você acha do seu Jesus? O que você pensa que o Cristo é? Tou Christos. O que você pensa que ele é? Deus abençoe a todos.